A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos trilhando durante esse trimestre essa nova série de lições bíblicas. Agora nós vamos saltar aqui para as lições a partir da lição 7, né? Então estamos entrando aí na reta final desse nosso estudo que tem como tema Firmados em Cristo. Eu queria pedir para você já compartilhar esse link aí com o maior número de pessoas, para você enviar para os seus amigos esse link. Você sabe que todas as quartas-feiras e também aos sábados a nossa escola bíblica vai ao ar e se você tem aí o sininho acionado, você recebe então uma notificação de que a nossa programação já vai começar. Então, que você compartilhe, que você curta aí essa lição, a lição de número 7 que nós vamos estudar hoje, que você se inscreva aqui no nosso canal e também acompanhe todas as redes aí sociais do Promessistas aqui no Brasil, tá bom? Bom, nós vamos hoje estudar a nossa lição de número 7, que vai falar sobre busquem as coisas do alto. E antes de nós entrarmos propriamente na nossa lição, eu queria que você separasse aí a sua Bíblia. Estamos no livro de Colossenses, hoje vamos entrar no capítulo 3, a sua lição bíblica, e receba então o nosso convite para estudar essa lição juntamente conosco. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, busquem as coisas do alto. Mas antes de entrarmos propriamente na nossa lição bíblica, eu queria lembrar você de um novo material que foi lançado agora oficialmente pela Igreja Adventista da Promessa, que é o Trilho do Discipulado. Quem já foi pastor de campo, né, como eu, por exemplo, sabe a importância que há de você ter um trilho para o ensino, um trilho para o discipulado, tanto das pessoas já convertidas como de novos crentes, né? Há muitos anos, quando eu estava pastoreando uma igreja local, eu sempre desenvolvi algum trilho de discipulado para que eu tivesse uma progressão no ensino das pessoas. Então agora é extremamente importante e extremamente precioso esse material que nós temos agora editado e agora sendo disponibilizado pela nossa igreja para que todas as pessoas possam participar desse momento tão importante de aprendizado e discipulado. Então, olha, o trilho do discipulado está dividido em algumas partes e você pode acessar esse material lá no site da Editora Promessa, adquirir esse material para a sua igreja, para as classes da sua igreja, para o treinamento de pessoas, para rever os pontos, né, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, os nossos dogmas, né, a nossa confissão de fé e também ajudar aí com os novos convertidos. Então fica aqui a dica, Trilho do Discipulado, lá no site da Editora Promessa. Bom, Colossenses capítulo de número 3, a partir ali, os 2 primeiros versículos, diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. A nossa lição de hoje, ela tem como objetivo mostrar para nós que a partir de Jesus Cristo, a nossa vida, ela precisa buscar um novo rumo, um novo caminho. As consequências são diferentes e nós queremos, através dessa palavra, entender um pouco dessas consequências para a nossa vida. Não é incomum, melhor dizendo, a gente ouvir pessoas falando que nós precisamos buscar as coisas do alto. Talvez em algumas dessas expressões, algumas pessoas não estejam falando exatamente do que
esse texto bíblico está dizendo para nós, mas a frase é interessante, a frase é importante. Porque, de fato, existem dois tipos de coisas que nós podemos desgastar ou podemos investir a nossa vida. São as coisas comuns, as coisas do cotidiano ou as coisas que são eternas, as coisas que ficarão para sempre, as coisas que serão duradouras. E a nossa lição de hoje, ela busca justamente nos levar a compreender e a buscar, na verdade, essa ação das coisas que são do alto. Por isso nós vamos então analisar esse texto bíblico, né? Analisar todo esse conteúdo da nossa lição de hoje, com esse impulso para que nós possamos pensar em como buscar as coisas que são de Deus, as coisas que vêm do alto e não as coisas que pertencem a esse mundo, as coisas que são passageiras. Quantas pessoas estão gastando suas vidas em coisas que não durarão, em coisas que são efêmeras, que são passageiras, enquanto a Escritura Sagrada nos convida a buscar as coisas que são eternas, as coisas que são do alto. Para nos ajudar então nessa lição bíblica de número 7, está conosco hoje aqui na nossa Escola Bíblica Especial o pastor Willy. Pastor Willy, pastor da Vila, né? Que nosso amigo aqui, mais uma vez com a gente para estudar e ajudar nas respostas dessa lição bíblica. Pastor Willy, mais uma vez seja muito bem-vindo e que esse tempo seja um tempo abençoador. Amém, amém. Paz do Senhor, pastor Samuel, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, alegria sem fim estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que o nosso estudo contribua, né, para as nossas escolas sabatinas, estudos desafiadores, que falam a respeito de uma aplicação de uma vida agora pautada no reino de Deus. Então, que esse chamado de Deus por meio de Paulo, há tanto tempo atrás, aos irmãos daquela época, venha também forte aos nossos corações, chamando a gente para essa nova vida. Amém, glória a Deus. Bom, pastor Willy, vamos então na nossa primeira pergunta aqui, e com base aqui no texto de Colossenses 3:1, Romanos 6:4, o que devemos fazer após nossa ressurreição com Cristo, né? Aquilo que é simbolizado pelo batismo. Aqui a ideia é justamente de que a partir do batismo, né, dessa ressurreição, nós vivemos de outra forma, né? Então, como fazer após essa nossa ressurreição com Cristo? Eu acho que o primeiro passo é justamente esse desafio de despertar para uma nova vida, né? É novo, né? Não é mais o antigo. Aquela palavra de Jesus, o Senhor dizendo, né? Aquele que quiser me seguir, não tem jeito. Se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo. Ou seja, a sua maneira antiga de alinhar os propósitos da vida, os seus sonhos, talvez, as suas prioridades, elas terão que passar por um processo intenso e tenso de conversão. E ele fala, negar a si mesmo e tomar a cruz. Tomar a cruz. É uma mortificação. É um desafio, né? É uma mortificação intensa aqui do eu. O Spurgeon, eu acho que dizia que nós somos grandes carpinteiros, né? Porque cada um quer construir a sua própria cruz. Então, assim, a minha cruz é minha esposa, a minha cruz é meu marido, a minha cruz é meu filho, é o meu trabalho. Não. A cruz ali se refere à cruz de Cristo. Que sendo Deus, abre mão da sua glória, abre mão do seu conforto celestial, vem a esse mundo e morre por nós para que nós tenhamos vida. Então, é uma renúncia de quem ele é. Né? Então, é uma renúncia, uma modificação de quem eu sou. Eu morri para o meu antigo eu, né? E nasci para uma nova vida, agora alinhada pelos propósitos do reino eterno de Deus. Então, há uma luta intensa aqui para que isso se torne uma realidade, porque falando é até bonito, né? Mas para a gente viver isso... Como isso é vivido na prática? Né? Na prática, isso é bem desafiador. Então, eu acho que a primeira consciência que a gente tem que ter é que nós estamos passando por um processo tenso, radical, intenso de transformação da alma, de transformação do ser. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque nessa geração que a gente tem vivido, onde o ser humano e a autossatisfação estão no centro de tudo. Então, a gente tem uma adesão muito forte a muitas comunidades cristãs. Porém, muitas comunidades cristãs, elas não estão mais confrontando a natureza humana. Não é um chamado para uma nova vida. Muito pelo contrário, né? Até alimenta os antigos sonhos corrompidos
e alimenta aquela Coloca natureza só carnal. uma maquiagem diferente, uma mas maquiagem. alimentando a mesma coisa. Agora né? coloca Jesus no negócio, né? Então essa transformação é algo muito importante. Se a gente pensar há algumas décadas atrás, a conversão era conversão mesmo. A pessoa às vezes tinha que mudar de trabalho, tinha que mudar a vida, tinha que romper com alguns propósitos, tinha que alinhar a vida e começar. A rotina era alterada. Isso. Né? Hoje parece que nós estamos adaptando muito o evangelho, a lei de Deus, que é santa, que alinha a vida dos convertidos, aos propósitos da vida humana e não alinhando o crente aos propósitos de Deus. É importante a gente pensar sobre isso. Então, aqui a gente fala de fato o batismo simboliza essa morte ao meu antigo eu. Acabou a minha antiga história e eu nasci. E eu preciso de fato perceber que eu nasci para viver um novo princípio de vida. Né? Agora a minha vida é alinhada pelos princípios e propósitos do reino de Deus. A lição citou aqui Romanos 6,4. Vou até ler aqui para a gente, porque ela faz uma referência interessante aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ou seja, o antigo Willy morreu. Aliás, precisa morrer, né? Precisa morrer. No batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressurreto dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ou seja, não tem como a gente fugir disso, né? O antigo Willy precisa morrer, precisa ser deixado de lado, os meus princípios, a minha maneira de ser, as minhas prioridades, elas morrem, porque agora ela é despertada a partir de uma vida que eu tenho em Cristo Jesus. Eu acho também isso importante a gente levar em conta, porque existem tantas questões que surgem para a gente na vida pastoral, né? Pastor, jovens me perguntam, né? Eu queria me tatuar, eu queria fazer tais coisas. E a pergunta que eu faço a partir do momento que você não tem mais uma vida que é tua, você foi comprado, e agora você vive para Ele, você acha que isso está te tornando mais parecido com Ele, com os propósitos que Ele tem para a sua vida? Você acha que isso convém a essa regeneração? Você está querendo se tornar mais parecido com quem? Com o mundo onde você está inserido ou com aquele que te comprou com precioso sangue? Então eu acho que essa consciência, né, da morte do meu eu para um despertar para a nova vida é algo essencial. Acho que às vezes há uma confusão entre contextualização, né, que envolve a cultura, e o se parecer com a cultura, né? Sim. E aí eu penso, assim, pegando a sua fala, quando você fala, por exemplo, de que algumas comunidades hoje ela não confrontam a natureza humana, né? Porque, em tese, a natureza humana, esse pecado que habita o ser, esse pecado original, vamos colocar assim, ele é a matriz principal de tudo que vem depois, né? Aí eu penso assim, veja se você concorda ou não comigo. O que existe muito e a gente observa bastante não é uma conversão, ou seja, essa nova vida, mas uma adesão, né? Eu continuo vivendo aqui, mas agora eu encaixei Jesus aqui junto, coisas de crente, um linguajar diferente, mas em nenhum momento a minha antiga vida ela é confrontada com uma nova vida, porque eu ainda não a tive. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Em muitas comunidades, a gente tem que tomar cuidado que a gente fala de uma forma geral, e a gente pode estar incluído também nesse contexto. Ela não só não confronta a antiga vida, como alimenta ela. Trazendo perspectivas de que os seus sonhos carnais e mundanos serão realizados. Não que Deus não possa nos abençoar nas coisas materiais, eu não estou dizendo isso, mas elas não são mais prioridade. Então eu concordo plenamente que de fato há esse risco muito intenso de que nós sejamos pragmáticos no sentido, né, de ter volume de pessoas na igreja, de ter pessoas inseridas naquilo, mas que não estão vivendo essa renúncia existencial aqui que Deus propõe no Às vezes Evangelho. a preocupação com o movimento, né, com aquela coisa de ter a movimentação, né, como Jesus fala lá em Apocalipse, né, 3, né, para uma das igrejas, que ele diz, você tem aparência de viva, mas está morta. Né? Porque uma vez que a vida não é confrontada, a conversão de fato não acontece, você tem movimento, você tem essa coisa visível, né, que você olha e diz assim, está muito legal, mas aquele que prescruta os corações, ele observa que não é bem assim, né? É muita pirotecnia, é muita técnica, né, muita coisa sendo estruturada,
e pouca conversão ao evangelho, pouca mudança de vida. Né? É isso aí, pouco discipulado, pouca transformação na vida de fato. Então a gente percebe aqui que a gente precisa entender que a conversão de fato é uma morte para o meu antigo eu, é um nascimento para a nova vida, onde esse homem agora novo, ele alinha a sua vida de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu tenho uma paixão especial pela carta de Tiago, né? E Tiago confronta muito a gente com relação a isso, onde ele fala, a verdadeira fé não é um movimento de mover Deus, mas é mover-se para a vontade de Deus. Essa é a questão. Você tem fé? Então eu vou te mostrar a minha fé Tiago, pelas obras. a gente ouve até poucas pregações em Tiago, né? Porque Tiago, ele é ácido, né? Ele é um Eclesiastes assim, meio moderno, né? Vai na ferida mesmo e confronta, assim, às vezes você está lendo e você fala assim, eu sou isso. Eu penso isso aqui. É isso aí. É legal até como ele termina a carta, né? Que Paulo manda beijo para todo mundo, abraça Tiago, fala, é isso, pronto, também acabou. Acabou. Assim, é um típico profeta do Antigo Testamento, né? A profecia é essa. Isso. Quer aceite, quer não aceite, a profecia é essa e... Sim, mas esse trabalho que ele faz é extraordinário, né? Onde ele confronta a nossa fé. Né? Fala assim, a fé para vocês é o quê? Mover Deus. Para mim, fé é vida transformada. Eu confio que o propósito dele é o melhor que eu posso viver. Aí eu entro numa luta tensa e intensa comigo mesmo, com a minha carne, com a natureza antiga, para que a vontade dele se faça sobre a minha. Isso é extraordinário, né? Essa é a nova vida. Tiago chega a usar a ideia de que sabedoria não é aquilo que você sabe, né? Sabedoria é o que você sabe, o que você deseja e o que você faz. É isso aí. A partir do reino de Deus eu sei, mas eu também quero. E eu vou fazer. É isso aí. Né? Então é uma junção de nova vida com prática, né? Não é teoria, né? É prática. É como vamos viver ali na Uma vez o pastor Alan falou um negócio no contexto que me fez. Eu que já gostava tanto da carta de Tiago e não tinha sacado isso. Mas ele falou assim, Tiago, ele não tem uma intenção que a gente saiba muito. É ele que fala, né? Não quero que vocês sejam mestres. Esse negócio para quem quiser, porque é maior responsabilidade. Porém, eu quero que vocês vivam aquilo que vocês já sabem. Então, o desejo dele não é que nós sejamos teólogos, mas que nós coloquemos em prática aquilo que a gente conseguiu conhecer e entender e passe a viver de forma real. Viver de uma vida diferente, né? É incrível isso. Bom, entendemos então aqui o que é que devemos fazer após essa ressurreição com Cristo, né? Simbolizada pelo batismo, que é um símbolo visível disso que nós estamos chamando de nova vida, né? Por isso que é importante a gente investigar o nosso próprio coração, né? Se a gente de fato está numa nova vida ou se a gente está só aderindo a uma filosofia, a uma confissão de fé ou alguma coisa do tipo, né? Um movimento e etc, né? E não propriamente essa nova vida em Cristo. Na nossa pergunta 2, então, nós vamos à pergunta que dá tema à nossa lição, né? A nossa lição está falando de buscar as coisas do alto. Então, a nossa pergunta de número 2, com base aqui em Colossenses 3:1 e no item 2 da nossa lição bíblica, ela pergunta o que é que são as coisas do alto. O que são, pastor William, as coisas do alto, né? Isso aqui gera muita confusão, né? Porque eu até lembro assim que na época que eu era mais novo, né, que eu era criança e tal, era muito comum as pessoas falarem sobre buscar as coisas do alto, mas geralmente elas estavam relacionadas com alguma coisa que a igreja naquela época considerava absurdo, né? Enfim, mas o que são de fato essas coisas do alto, né? É uma questão que não é simples, eu não sei se você percebeu isso, porque o apóstolo Paulo falou que busquem as coisas do alto, mas ele não explicou quais são. Alto, exatamente. Eu confesso que ontem à noite eu estava em casa pensando sobre isso, sobre as coisas do alto, e chamei minha esposa para me ajudar. Falei assim, vem aqui, escuta, quais são essas coisas do alto, né? Mas o que a gente percebe no texto é que elas se contrapõem às coisas da carne. Busquem as coisas do alto e não as coisas da terra, da carne. E se você olhar aqui no versículo 12, ele dá um alinhamento aqui de algumas coisas das quais a gente deve buscar. Ele fala assim, portanto, povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui são sinais importantes. Sinais importantes das coisas que são do alto. Se contrapõe àquilo que esse mundo traz como paradigma, o mundo é materialista, o mundo é egoísta, não é isso? O mundo ele é estético, ele é preocupado com o estético. Então, quando a gente fala de buscar as coisas do alto, a gente fala sobre os princípios do reino de Deus estabelecidos pela nossa vida, né? Essa relação com o espiritual,
com o transcendente. Essa conversão do estético pro espiritual, né, que ele está buscando aqui. Então, essas coisas do alto estão relacionadas às coisas do reino de Deus, aos propósitos que Deus tem para a vida humana, que nós estamos falando aqui, que norteiam a nossa conversão. A palavra de Deus vindo alto, né? O Senhor é Espírito e a gente tem que ter essa consciência profunda. Então, as coisas do alto são as coisas que estão relacionadas a Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus, e não a esses alinhamentos de paradigmas que o mundo que nós estamos inseridos traz para a nossa vida como existência. Legal. Eu achei interessante que aqui no próprio texto de Colossenses você usa o versículo 12, mas se a gente continuasse, por exemplo, do 12 para frente, né, que ele começa a falar sobre perdão, sobre paciência, sobre bondade, sobre amor. Então ele vai dando características de quem nasceu de novo, né? São características de um novo nascimento. Coisas do alto, né? E aqui ele fala sobre buscar a paz, né? Seja a paz de Cristo o juiz em vossas reações, né? Sim. Se a gente usar Tiago de novo, faz muito sentido também, né? Sim. Essa é a prática aqui dessa conversão, de fato, né? Dessa relação com o que é espiritual. Legal. Você vê que aqui não vale aquela máxima, né, que algumas pessoas usam, né? Eu sou crente, mas o meu braço ainda não é, né? Eu sou convertido, mas meu braço não né? É verdade. Eu sou convertido, mas minha boca ainda não foi, né? Você vê que aqui ele liga tudo, né? O ser humano como um todo, né? É um realinhamento da vida, É um realinhamento da vida, onde esses que nasceram de novo agora não estão mais conectados. Eu acho forte aquela palavra do apóstolo Paulo quando ele fala em Efésios. Ele fala, antigamente, todos vocês, por natureza, seguiam os princípios do mundo. Sem perceber, nós estávamos servindo as potestades do ar, como ele coloca tranquilamente, né? Sim, a nossa vida estava sendo alinhada pelos propósitos desse mundo. Você tem que ter grana, você tem que prosperar, você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ter filhos de sucesso. Então, quem nasce para o reino de Deus tem um novo alinhamento de propósitos para a existência. Com as coisas do alto agora, com olhar para o Deus Criador e entender quais foram os propósitos que Ele deu para a existência. Né? Essas são as coisas do alto. Então, enquanto esse mundo é individualista, a gente está aqui competindo, Deus é amor, Deus é trindade, Deus é companheirismo, Deus é compaixão, Deus, né, é essa nova realidade que alinha a vida desses que nasceram para o reino. Né? Bom, vamos então à nossa pergunta 3. Essa pergunta 3, ela vai aprofundar um pouco mais, né? Porque na 2 nós falamos o que são essas coisas e na pergunta 3 é o que significa buscar e pensar nessas coisas, né? Conforme aí o texto de Colossenses, e aqui a lição bíblica acaba colocando outras citações, né? Como Mateus 7,7, 1 Coríntios 12, Efésios 1,3, né? O que significa então, pastor, ele buscar e pensar nas coisas do alto? O apóstolo Paulo aqui ele coloca duas expressões de verbo como uma ação que precisa acontecer na vida daqueles que foram redimidos, né? Portanto, é importante esse portanto aqui. Sim. Porque há um contexto. Ele está ligando com o que veio anteriormente. Antes, né? Então, portanto, né, diante de tudo isso que eu já ensinei, que a gente já vem estudando nas lições aqui, daquela falsa santificação que os falsos mestres trouxeram para a igreja, externa, né, o alto flagelo, ou seja lá o que for, a abstinência de alimentos que não foram proibidos por Deus, e que são práticas, que eu posso dizer assim, que o ser humano gosta. Porque a gente gosta de práticas que não mexam com o nosso íntimo, né, que não causem... que não mexam com os nossos vícios que ela internos. seja superficial, né? Visivelmente superficial, e eu não precise alterar coisas no ser, né? É aquilo que Jesus fala, né, para os fariseus, falou assim, vocês têm que aprender a dar dízimo, mas sem desperdiçar, sem jogar fora a justiça, que são princípios maiores do reino. Então, a gente gosta dessas coisas. Então, ele, portanto, né, diante de tudo isso que eu já ensinei para vocês, ele diz assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então ele coloca aqui duas ações para a gente. Procurem ou busquem. Há um chamado aqui para que a gente se esforce, de fato, para que essas coisas do reino comecem a se tornar uma realidade para a gente. Então busquem isso, investiguem, se esforcem, entendam princípios que estão revelados na palavra de Deus, para a vida humana, para aqueles que pertencem ao reino de Deus.
E pensem nessas coisas, ele está dizendo, né? Ou seja, começa a pensar sobre isso. Né? Antigamente a nossa mente ela era formatada pelos princípios do mundo, naturalmente nós seguíamos isso. Agora a nossa mente precisa ser reformatada pelos princípios do reino de Deus. Isso é, fixe na mente, né? Coloque na sua mente. E é importante esse ciclo, porque tudo aquilo que a gente enche a nossa mente, em algum momento desce para o nosso coração. Vai para o coração. E Tiago fala isso, inclusive, não é isso? né? Desce para o coração. E quando desce para o coração, governa as nossas atitudes. Então é importante, né? Jesus falou assim, as ordens de vocês vêm do coração. Esse negócio está no coração. Então essa persistência, né, que ele fala que a gente tem que ter agora com os princípios do reino, precisam vir para a nossa mente, precisam descer para o nosso coração e precisam governar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele traz um conceito até de portanto também, que é bem interessante, onde ele nivela isso. Eu vou ler até aqui a partir do versículo 1. Ele começa aqui, ó, portanto, isso ensinei um montão de coisa para vocês, coisas para vocês, né? Então, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha que incrível isso. É uma luta agora intensa, né? De onde eu estou mortificando o meu eu para que no Antigo Testamento os sacrifícios eram mortos para que o sangue fosse derramado e justificasse o pecador, simbolicamente. Mas agora Deus não quer mais morte, Deus quer vida. Vida. O sacrifício é vida agora, vidas transformadas para o reino de Deus, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. O culto que Deus espera. A gente começou falando aqui de igrejas que são pragmáticas, né? Que não confrontam a natureza e que acham que estão cultuando a Deus com impacto. Não, Deus quer a vida. Deus quer vida transformada. Eu tenho falado muito na igreja que eu sou pastor. Deus está mais preocupado com o que a gente está fazendo de domingo a sexta do que com o que a gente está fazendo no sábado. No sábado, O culto de Deus é a vida. A gente tem que aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Né? Não é mais aquele culto do momento, mas Deus é espírito. E não tem a ver com o movimento, Não tem a ver com o movimento. O culto, a celebração tem que ser impactante, tem que ser vibrante, tem. Mas é resultado de uma vida. É esse sacrifício que Deus quer. É esse sacrifício que Deus quer. Aí ele coloca aqui. Era para ler o versículo 2, estou meia hora falando, não cheguei nele ainda. E não se almodem, aqui é interessante, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha que incrível isso. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha que incrível isso. Trabalhem para a renovação da nossa mente, da vossa mente, porque antigamente as nossas mentes eram alinhadas pelos propósitos do mundo em que nós estamos inseridos. E que eu gosto muito, e Tiago fala muito sobre isso também, a gente está falando hoje de Tiago, mas Tiago fala muito sobre isso também, é que ele fala que vocês podem experimentar, quando a gente se esforça para viver essa conversão, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, parece ruim, mas no fim é bom. Né? Essa vida nova, alinhada agora nos propósitos de Deus, vai chegar um momento que você vai olhar para a tua história e você vai falar, valeu a pena. Assim como o contrário, a satisfação da natureza antiga traz morte, né, que o Tiago também fala isso, né, falou assim, você engravida desse negócio, do pecado, e um dia ele dá a luz, só que ele gera morte. O pecado, viver alinhando a vida aos propósitos do mundo, ele mata os nossos relacionamentos, mata a nossa vida espiritual, mata a nossa relação com Deus. Mas alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus traz vida. Em um momento esse negócio vai, como se de repente você olha e fala, poxa vida, olha o meu casamento como foi transformado, olha a vida dos meus filhos como foi transformada, como valeu a pena lutar pelos propósitos de Deus, nascer para essa nova vida. Então o que ele traz aqui é essa necessidade de a gente buscar viver segundo essa nova vida que Deus tem para a gente. É esse alinhamento a partir dos propósitos do reino de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus faz no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? Ele fala, sai de tudo que é externo, inclusive nas questões religiosas. Cuidado com a maneira que você tem ofertado, você está querendo ficar crente para os outros. Cuidado com a maneira que você ora, com o tom da sua voz, para todo mundo perceber na igreja que você é mais crente, mais espiritual. Sai dessa, vai para o teu quarto secreto. E quando você orar, você não vai mais falar a respeito de você, mas venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha que conversão extraordinária. É diferente, né? É diferente. Eu falo que a oração de Jesus que ele ensina pra gente não é para ele, é pra gente. Não é para que ele se mova, é para que a gente se mova. Sim, não é isso? É para que algo aconteça em nós. Então é uma conversão, é uma busca. Aí no fim lá, ele termina falando sobre ansiedade. Ele fala, vocês estão doentes porque vocês estão priorizando as coisas do mundo. Vocês estão ansiosos por quê? Porque vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados. O resultado de uma vida estética, segundo a carne, é ansiedade, é medo, é preocupação e excesso.
É isso que é o resultado de servir essa natureza. Aí ele fala assim, mas olha, busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça. Eu só frisar aqui uma frase que você falou, né, sobre a questão de aquilo que a gente deseja, né, aquilo que a mente ela vai para o coração e o coração ele passa a governar nossas atitudes, né? Eu me lembro que Agostinho tem uma teoria, na verdade, que ele diz que você é aquilo que você ama, né? Que é essa ideia, né? Aquilo que dominou seu coração vai determinar as suas atitudes, né? Tem até um livro agora, um livro que o pessoal tem lido bastante, que é justamente esse o tema, né? Você é aquilo que você ama, né? Um livro bem famoso aí que o pessoal tá na mídia. E assim, o que poucas pessoas sabem é que esse livro está baseado nessa ideia de Agostinho. A ideia de que aquilo que nós colocarmos no nosso coração, aquilo que dominar o nosso coração, vai conduzir a nossa adoração, a nossa prática de vida, o nosso meio de relacionamentos e etc. E aí, juntando com isso que Paulo está dizendo aqui em Colossenses, dá a entender que ele está pedindo, ele está tentando ensinar aqui para esses irmãos que é Cristo que deveria dominar o coração deles, né? É isso aí. É Cristo se Cristo estiver dominando o seu coração, então Cristo vai conduzir as suas ações, os seus relacionamentos e etc. Né? Isso aí. É um alinhamento a partir de Cristo, a partir do propósito de Cristo, do reino de Cristo, da palavra de Cristo. Essa conversão de propósitos. E esse contraponto que ele faz aqui, pastor Ilho, eu achei interessante também, aqui a partir do versículo 5, né? Ele vai dizer, né? Sendo assim, né? Então, mais uma vez, essa expressão é importante porque ela está explicando o que ele falou antes, sim, né? Tem contexto. Então, aqui ele está dizendo, né, que nós somos ressuscitados, por isso não vivemos e tal. Aí ele diz, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E aí ele descreve isso, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aí ele vai dizer, né, você já fez essa referência, nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, não mintais uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Incrível, né? Um negócio impressionante, né? Sim. É impressionante, assim. Então, o chamado aqui é justamente para que a gente consiga viver essa conversão na íntegra, né? E a gente tem que levar em conta que isso não é fácil. Discutir a respeito disso é bem interessante. É bem mais fácil do que viver isso. Mas né? a Bíblia fala que a natureza humana ela é como uma correnteza que nos arrasta ao contrário do propósito de Deus. E quando a gente vacila nas nossas práticas espirituais, nesse propósito de vida, até antigos pecados já vencidos podem voltar a nos atormentar. Então a gente tem que ter uma luta aqui, ele fala a respeito, eu acho que é essa a questão, né? O que significa buscar e pensar nas coisas do alto. Você tem que buscar, se esforçar, se dedicar por essas coisas novas que definem a Eu acho que isso coincide com aquela ideia da mortificação, né? Que ele coloca aqui, a mortificação da carne, né? Eu tive um professor, e foi seu professor também, e ele dizia que essa natureza, né? Essa carne, ela vai morrendo por inanição, né? Mas ela não está completamente morta, ela só é completamente morta na volta de Cristo. Sim. Então, assim, um tropeço e ela volta com uma força descomunal, né? Sim. Então, talvez seja essa equiparação, né? Você caminha para as coisas de Deus, busca as coisas de Deus, já com a intenção de que essa velha inclinação pecaminosa seja cada vez mais perdendo força, perdendo ânimo, né? Sim, é importante que a gente comece justamente com essa expressão, né? A gente Paulo está dizendo, buscar e pensar nessas coisas. E a gente tem que também colocar muito em questão o tipo de alimento que a gente tem que ter dado para a nossa alma, porque ao mesmo tempo que a gente tem que se alimentar das coisas novas, a gente tem que parar de se alimentar das coisas que fazem mal a essa natureza. Sim. A gente vive numa geração sem igual,
Você também não é tão jovem, você viveu sem rede social e sem internet. Vivi. Mas é um pouco não, né? Não tão pouco assim. Mas eu lembro muito que o celular só servia... Eu falo que você tem uma época que a gente só atendia a campainha de casa, né? De casa. Era celular... o único sino que a gente Lembra ouvia. disso? Era o da igreja, do trabalho, da escola e o de casa. Era o de casa, né? Na minha rua, que é sem saída, onde meus pais cresceram, tinha uma pessoa que tinha telefone fixo em casa. Ele era a central. De tudo. Manda um recado. Liga lá na quando casa a gente fazia mesmo as fichas de inscrição, ainda tinha lá telefone para recado, né? Isso aí. Porque já sabia que você não tinha telefone. Tadinho do irmão, ele foi pro céu porque ele atendia a rua toda, né? Mas hoje a gente vive uma geração incrível, onde está muita gente bombardeada de informação, onde você tem tudo nas mãos, né? E por vezes a gente tem alimentado essa natureza carnal. Séries que a gente assiste, coisas que a gente acessa. E há um desafio aqui da gente fazer essa inversão, né? De alimentar a alma. A gente não tem mais tempo praticamente para ler Bíblia, para orar. A maioria dos irmãos nas nossas comunidades hoje não lê Bíblia mais. Sim. Não se dedicam mais às coisas espirituais. Se não houver essa inversão no íntimo, dificilmente a gente vai conseguir vencer esse duelo aqui. São as velhas disciplinas, né? As velhas disciplinas. Eu até teve uma época na igreja que eu fiz uma série na virada de ano, né? Geralmente a gente coloca uma série assim impactante em janeiro, e aí o tema da série era Novo Ano, Velhos Hábitos, né? E a ideia, né, para quem pegasse, velhos hábitos, como assim? Mas a ideia é essa, né? Do hábito do jejum, do hábito da oração, do hábito da leitura da Bíblia, porque é impressionante como que as coisas vão se modernizando e a gente vai deixando de lado essas disciplinas espirituais que de fato ajudam a gente nessa caminhada da nova vida, né? Aí vem essa voz de Paulo, né, de Deus, por meio de Paulo em Romanos 12, dizendo: não vos conformeis com esse mundo. A gente não pode se moldar ao padrão desse mundo. É um desafio tremendo isso. Que é o problema entre você ser um influenciador da cultura, né, por meio do contexto, etc., e você se parecer com a cultura, né? Sim. A cultura continua sendo anti-Deus. É isso aí. Né? Por isso que o John Stott, lá no comentário dele do Sermão da Montanha, o título que ele deu para o livro é Contra a Cultura. Né? Contra a cultura, é isso aí. Porque é exatamente o oposto, né? É aquilo que você falou, né? Da correnteza, né? Nós nadamos contra a correnteza dessa velha natureza que habita o ser, né? Bom, meus irmãos e irmãs, vocês que estão conosco aí, nossa lição bíblica número 7, extraordinário o assunto, extraordinário o tema, o pastor William aqui abrilhantando aqui os comentários. E agora nós vamos para a pergunta de número 4, né? E a pergunta de número 4, ela fala justamente, ela pergunta o que significa dizer que Cristo é a nossa vida, com base aí em Colossenses 3:4, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20 e também o comentário do item 4 da nossa lição. Pastor William, o que significa dizer que Cristo é a nossa vida? Vou ler aqui o versículo 4 de Colossenses 3. Diz assim, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, quando Cristo, que é a sua vida, essa linguagem de Paulo, onde ele fala que Cristo é a nossa vida, é muito comum para ele, né? Então ele fala, para mim o viver é Cristo, ele fala em Filipenses 1:21. Gálatas 2:20, ele fala, Cristo vive em mim, no sentido de que eu me entreguei tanto a essa transformação do meu antigo eu, a esse novo eu, baseado nos princípios do reino eterno de Deus, que chegou um momento que o Paulo acabou, Paulo foi anulado, eu estou Cristo. Eu acho incrível quando ele fala aqui nesse Filipenses 1:21, que ele fala, para mim o viver é Cristo. Você olha um cara sofrendo. Se caminhada espiritual é igual a sucesso no mundo, Paulo deu tudo errado. Paulo fracassou, né? O neopentecostalismo diante de Paulo é um confronto à realidade. Por isso que neopentecostal prega pouco, né? Paulo prega pouco. Porque Paulo assim, uma tristeza, né? Mas, de fato, Paulo é preso, é um cara acadêmico que perde tudo, provavelmente perde família, perde a liberdade, é espancado. Aí alguém pergunta assim para Paulo, fala, Paulo, e aí, cara, como você está? Ele falou, cara, estão sabendo porque eu estou preso? O pessoal está falando que é por causa de Cristo. Ele fala, glória a Deus, Jesus está se tornando Cristo famoso. Cristo está glorificado. Você entendeu? Tem gente, por meio da minha luta, sendo impulsionada a pregar a respeito de Cristo. Cara, já pensou se a gente tivesse essa capacidade de viver essa transformação? E em Filipenses ele está esperando ser morto, né? Ele está preso, esperando ser morto. Né? É aquela prisão mais dura que ele está sofrendo ali, né?
Então, é um cara que fala, para mim, o que importa, o alinhamento da minha vida está no fato da vontade de Cristo se realizando, do nome de Cristo sendo divulgado. Até a lição traz um exemplo que eu achei bem legal, que é como músico, né, que fala, eu vivo a música, né? Para mim, a música é a vida, é o sentido da vida. A gente acabou as Olimpíadas agora, aí você olha a vida de um atleta, ela é pautada naquilo que ele tem que ser. Ele acorda, ele come, os horários, os dias. Ele vive pela competição. Ele vive, né, para poder superar os seus limites. Só que Paulo faz a mesma coisa agora a partir de Cristo. O desafio da minha vida, as minhas lutas, as minhas buscas, da nova vida, tem que ser para que eu me torne mais parecido com Ele. Tem que ser para que o nome dele seja glorificado, conhecido, manifestado. É uma transformação radical. O meu trabalho, já pensou se a gente pensasse assim, a minha vida profissional tem que ser uma divulgação do caráter de Cristo, da justiça de Cristo, do equilíbrio de Cristo. A minha vida familiar, a criação do meu filho, dentro dessa geração que a gente vive, onde o propósito das pessoas está em construir filhos grandes profissionais. Quando a Bíblia fala que o propósito da vida está construir filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O sucesso da criação de filho é o meu filho com 20 anos olhar para mim e falar, pai, Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. É esse o propósito da criação do meu filho. Acho que para um pai que entende o reino é a realização. É o ápice. Eu terminei, eu completei a minha missão. Né? É o ápice. Então aqui o que a gente percebe é que Paulo alinha isso no sentido de que nessa nova vida, Cristo é o centro de tudo. Né? A vontade de Cristo é o centro de tudo. Divulgar o nome de Cristo, manifestar o perfume de Cristo, a natureza de Cristo, é a essência da nossa vida. Eu acho que é para esse sentido que ele traz a gente. Legal, legal. Meus irmãos, estamos aqui, olha, pouquinhos versículos, 4 versículos de Colossenses capítulo 3, essa profundidade de ensino, essa profundidade de conteúdo, de como nós, firmados em Cristo, buscamos as coisas que são de Cristo, né? Eu acho que, pastor William, acho que as coisas foram ditas aqui muito claras, né? Não teve rodeios aqui, né? O que é buscar essas coisas do alto. Para a gente encerrar então, pastor William, vamos lá para a nossa aplicação aqui. A vida em foco, nós temos 2 perguntas aqui. A primeira, ressuscitamos para uma nova vida, então pense nas coisas do alto. E em segundo lugar, morremos para a antiga vida, abandonemos as antigas práticas. Então, pastor Willi, como que, juntando essas 2 coisas, né? O pensar nas coisas do alto e o abandonar as antigas práticas, como que o nosso estudante da lição bíblica, da palavra de Deus nessa manhã, como que ele pode entender e como ele pode aplicar isso na sua vida, né? Pensar nas coisas de Deus e abandonar as coisas da velha vida. Eu acho que é diante dessa consciência de que lá no Gênesis, lá no Éden, né, o ser humano olhou para o Deus Criador e falou, nós não queremos o que o Senhor planejou para a existência. Mas na cruz nós tivemos uma oportunidade de recomeço. Então na cruz a gente aprendeu a orar com Jesus, dizendo, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Então a gente tem que olhar para essa oportunidade graciosa dada pelo sangue de Cristo na cruz, que dá para a gente uma nova vida. Né? A antiga vida causa morte. Nos matou e nos levava para uma morte eterna. Em Cristo a gente tem a oportunidade de reviver e de recomeçar, e agora olhando para os propósitos do Deus eterno. Então eu percebo com todo esse estudo que a gente precisa dessa consciência profunda. É novo, nós não somos mais o que nós éramos antes. Nós somos chamados para uma nova história, para uma nova vida. E segundo, é dedicação a essa vida. É óbvio que nenhum ser humano se autotransforma, né? Nós precisamos do Espírito de Deus agindo em nós. Inclusive, se alguém tiver contato com o nosso estudo e que ainda não entregou a vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Porque só o Espírito de Deus habitando em você vai dar condições para que você viva o novo. Né? Agora, aqueles que têm, cabe a nós esse desafio, dos santificados desenvolverem a santificação. Alinhar a vida agora a partir dos propósitos eternos do reino de Deus, das coisas que vêm do alto, reveladas na palavra, desde o princípio da nossa existência. Amém, amém. Pastor Willi, faz aquela oração para a gente. Amém. Vamos orar. Pai querido, a gente rende a Ti graças, louvores, porque um dia o Senhor nos resgatou por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor.
onde já todos nós, como seres humanos perdidos, vagamos por esse mundo, sem destino, caminhando para uma morte eterna, Senhor. Mas o Senhor, por graça, por misericórdia, colocou as suas mãos nas nossas vidas, Senhor. E agora nós temos esse desafio de viver na prática esse novo caminho, essa nova vida, essa nova história, Senhor. Ajuda-nos pelo Teu poder, do Espírito agindo em nós, a de fato alinharmos as nossas vidas agora aos princípios do Teu reino eterno, Senhor. Ajuda-nos para que conversões genuínas e verdadeiras aconteçam nas nossas vidas e nas nossas histórias, Senhor. Ajude para que cada comunidade, cada igreja local da Igreja Adventista da Promessa, Senhor, se posicione, meu Deus, para viver para a glória do Senhor como nosso Deus Redentor, Senhor. Abençoe cada líder, cada pastor das nossas comunidades, para que os corações deles sejam cheios, Senhor, desse desafio de preparar uma igreja para viver para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, Pai. Nós oramos assim, Senhor, nós pedimos assim, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Willi, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui com a gente. Meu querido irmão, minha querida irmã, estudante da lição bíblica, da palavra de Deus, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, que você reflita em tudo isso que nós estudamos aqui hoje, que você faça uma revisão das suas práticas, da sua vida e que você se deixe influenciar pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Às vezes nós recebemos vozes de todos os lados. Os influencers estão aí, as mídias sociais estão aí, todos tentando roubar a nossa mente, a nossa consciência para a prática que eles definem. Mas nós precisamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, voltar o nosso olhar para a Escritura Sagrada. Se você ainda não o fez, que você leia, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, leia a carta inteira, depois lê de novo, e depois lê de novo, e lê quantas vezes mais for necessário. Permita o Espírito Santo falar ao seu coração. Depois você vai lendo outras, leia Gálatas, leia Romanos, leia Efésios, para que você entender que você não é essa pessoa boa que os influencers, que os coachings, eles dizem que você é. Você é alguém que carece da graça, da misericórdia e de Jesus Cristo para mudar a sua vida. Nessa nova vida, pelos parâmetros do reino, pelos parâmetros de Cristo, aí sim você é uma outra pessoa. Então, não se engane. Se você não tiver Cristo, você não tem nada. Você precisa de Cristo na sua vida. E firmado em Cristo, que você viva as coisas que são do alto. Que Jesus abençoe sua vida. Nos encontramos na próxima semana para mais um estudo da Palavra de Deus. Lembrando você que segunda-feira tem o programa Texto e Contexto, às terças-feiras o Conexão Feminina, quarta-feira nossa Escola Bíblica, quinta-feira Promessas de Esperança e assim nós caminhamos difundindo a Palavra de Deus e levando pessoas ao propósito eterno de Deus por meio da Tua Palavra. Que Jesus te abençoe. Até a próxima semana e bons estudos.